Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou aqui com o pessoal da AZQuest, o Yuri e o Velian, para a gente falar um pouco sobre essa parte aí de small caps, um assunto aí que está vindo com bastante intensidade, principalmente aí nos últimos tempos no mercado financeiro. Para quem não sabe, small caps aí são empresas que têm um market cap menor que as blue chips, né, que são as ações que nós tradicionalmente operamos por ter mais liquidez. E estamos trazendo eles, né, porque são aí já bastante conhecidos, com ampla experiência em lidar com esse tipo de ativo. Inclusive, tem alguns dos veículos que nós utilizamos aí para alocação dos nossos clientes. Então, aí, sem mais delongas, né, vou passar a bola aí para o pessoal. Fique à vontade aí para se apresentar, por favor. Maravilha. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Elian para falar especificamente hoje do tema das small caps e do nosso fundo de small mid caps. E para começar, né, eu queria me apresentar. Meu nome é Yuri Rocha, eu sou do time de relação com o investidor daqui da ZQuest. E falando um pouquinho da casa, para quem ainda não conhece ou conhece algum produto específico, mas não sabe tudo que a ZQuest tem disponível na plataforma, a ZQuest é uma gestora multi-estratégia. Hoje a gente tem 4 grandes áreas de gestão, que é renda variável, macro, crédito privado e arbitragem. Tá? São 8 sub-estratégias dentro dessas 4 áreas de gestão. É uma casa que hoje, aqui em setembro de 2020, a gente está com aproximadamente 18 bilhões de reais sobre gestão. O Small Mid Caps é um dos fundos mais antigos da casa, só perde ali para o ZQuest Ações, que é o fundo de 2005, então é um fundo que completou 15 anos. E o Small Caps é um fundo já bastante tradicional, bastante reconhecido, foi eleito recentemente como fundo da década pela atribuição performance e risco. Então é uma casa bastante reconhecida, é uma das maiores gestoras tradicionais hoje no Brasil. E, de novo, né, com essa grade bastante ampla, são mais de 20 fundos ofertados ao nosso cotista final. Tá? Agradeço a Zal de novo por essa oportunidade, pela parceria. E sem mais delongas, vou passar a bola para o Elian para ele poder se apresentar e falar do que realmente estão a fim de ouvir, né? Que é do fundo e da estratégia. Bom, obrigado aí, Flávio, obrigado, Yuri. Meu nome é Elian, eu sou co-gestor do fundo Small Caps e também do fundo Long Bias. Eu trabalho na Quest desde 2011, inicialmente fazendo análise, depois fazendo cogestão junto com o nosso CIO, Alexandre Silvério. Bom, espero que todos em casa estejam bem e vamos fazer aí um programa para falar um pouco mais sobre os produtos da casa e o que o pessoal tem de dúvida aí. Maravilha, é isso aí. Bom, então, pessoal, acho que a primeira pergunta, né, é a gente falar um pouco sobre a estratégia para a seleção das ações aí, né, que compõem o portfólio. A gente sabe que small caps aí são um fator aí bastante delicado, seja porque são empresas mais sensíveis aí nos movimentos da economia real e do próprio mercado, ou por questões de liquidez, né? Não sei se vocês podem falar um pouco sobre a estratégia que vocês utilizam para a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por regulamento, o nosso fundo não pode investir nas 10 maiores empresas do IBX, né? Que são basicamente as empresas que você citou, as empresas blue chips, que são as mais conhecidas. E aí, quando a gente olha para o índice small e compara com os índices de ações mais líquidas, como o Ibovespa ou o IBX, a gente vê não só uma diferença de tamanho, mas também na cobertura, né? Quando você vai falar de Petrobras, vai ter 10 analistas cobrindo, né? Mas se você for falar de uma PetroRio, vai ter muito menos gente cobrindo, e aí isso daí acaba também criando uma oportunidade, né? Porque uma vez você estando mais perto dessas empresas menores, você consegue se beneficiar mais de uma assimetria de conhecimento, dado que você não de uma forma pejorativa, mas de uma forma que você consegue fazer uma teoria sobre a empresa, montar a teoria do mosaico, que a gente chama, que é ir juntando peças e formar uma tese sobre cada um dos investimentos.
E também, quando a gente olha para as empresas small caps, geralmente elas são empresas mais ligadas ao mercado doméstico, né? Você não tem tantas commodities como Petrobras ou Vale do Rio Doce, que são bem relevantes nos índices de large caps, né? E por ser mais ligadas à economia doméstica, elas apresentam um maior crescimento. E geralmente tem um valuation mais descontado. Eu vou te dar um exemplo. A Locamérica hoje, por exemplo, ela é muito menor que a Localiza e ela apresenta um múltiplo que é quase 50% descontado em relação à Localiza. O lucro é um pouco menos da metade. Então, são empresas menores e, por ser menor, elas possuem um potencial de crescimento maior. O que pode mudar essa equação é acontecer um pouco o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos. Historicamente, as ações small caps elas tendem a performar melhor quando o índice de large caps sobe e quando o índice de large caps cai, as ações small caps elas também tendem a performar pior, porque como elas têm menos liquidez, quando o investidor acaba vendendo a ação, ele acaba tendo maior impacto no preço. Mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Mesmo com o mercado subindo, as ações large caps elas performaram melhor do que as ações small caps por conta das ações de tecnologia. E isso é um fenômeno que eventualmente pode acabar acontecendo aqui no Brasil também, caso as plataformas de tecnologia como Magazine Luiza, B2W, Via Varejo ganharem mais participação no índice em detrimento das ações relacionadas à velha economia, que são as commodities e os grandes bancos. Maravilha, maravilha. E, meu velho, uma dúvida aí que eu acho que também a gente tem bastante aqui é com relação ao cenário, né? Então, a gente está num cenário onde grandes empresas estão baratas. A gente vê, por exemplo, aí a parte de bancos hoje, né, que está jogada no chão. Parece que banco nunca mais vai crescer. Muitas empresas aí ligadas aí a ativos de valor que também acabam negociando a múltiplos muito mais baixos. E por serem empresas grandes, têm um acesso mais fácil, por exemplo, ao mercado de capital para inclusive se financiar e acabam tendo inclusive muito mais condições de superar, né, esse cenário desafiador. Eu acho que tu já respondeu um pouco essa pergunta, mas especificamente perguntando sobre isso, vocês veem aí no cenário de small caps brasileiras oportunidades muito boas num cenário como esse que a gente está vivendo, porque vocês acham que existe potencial para as small caps brasileiras elas superarem as grandes empresas aí no horizonte de médio prazo, levando em conta o preço que elas estão, ou oportunidades aí de disrupção tão grandes, como foi, por exemplo, no caso das techs americanas? Acho que uma parte da resposta está relacionada a como que vai performar as empresas de tecnologia. Geralmente, as empresas de tecnologia elas tendem a ser mais relacionadas a empresas maiores, porque elas demandam muito capital para você conseguir construir uma plataforma de tecnologia robusta ao longo do tempo. Você demanda muito capital, seja o capital humano, seja capital financeiro. Então, isso daí é algo que vai depender bastante de como que as empresas de tecnologia performam. Óbvio que o índice small caps também tem alguma participação de empresas de tecnologia, como o Localweb, sim, mas são empresas muito menores e menos relevantes no índice. E quanto ao setor de bancos, assim, quando a gente olha as fintechs, elas já começam a fazer algum impacto no resultado dos grandes bancos. Você olha, por exemplo, a própria XP, o quanto que ela conseguiu crescer e ganhar market share, já está com 450 bilhões de ativos sob gestão, e entrando nos segmentos mais lucrativos.
A gente também vê fintechs em outros segmentos, como, por exemplo, cartão de crédito. O Nubank e o Banco Inter já começam a abocanhar algum market share desses segmentos. E também no segmento de crédito para pequena, média empresa, a gente deve ver isso acontecendo. E para esse segmento especificamente, tem muito capital abundante, né? Se você vê muitos fundos de investimento private equity querendo investir nesse segmento, porque ao longo do tempo foram empresas que acabaram dando muito retorno para o investidor lá fora. E aí eu queria falar um pouco dos modelos de negócio, né, da diferença dos modelos de negócio, porque uma pergunta que a gente recebe muito é por que o valuation de XP é 50 vezes lucro, enquanto o de bancos aqui no Brasil é de menos de 8 vezes lucro, né? Apesar de todo do tamanho da empresa e do lucro. E a gente acha que tem a ver com o crescimento de lucros, mas tem a ver também como a maneira como o investidor enxerga cada um desses negócios, né? Eu vou dar o exemplo lá fora de Amazon, com comparado com o modelo de empresas mais antigas, né? O modelo da Amazon, ele sempre foi focado no consumidor. O consumidor, ele é o centro de tudo. E o retorno, a margem para o acionista, ele é uma consequência desse relacionamento. Muitas vezes às custas de você sacrificar resultado de curto prazo. E o modelo mais antigo, ele é focado em gerar retorno ao acionista, muitas vezes em detrimento desse relacionamento, né? Eles focavam apenas em ganhar margem, ganhar eficiência. Você ouvia falar muito em orçamento base zero, só que esse tipo de negócio ele acabou por sacrificar o crescimento, porque quando você corta custo, você também corta investimento em inovação. E você também corre o risco de reduzir a qualidade dos seus produtos e também piorar a experiência do seu consumidor. No caso de cervejas, por exemplo, apesar de várias aquisições que ocorreram ao longo do tempo, as empresas elas perderam market share para outros segmentos, como cervejas artesanais, e também para outros tipos de produtos, como as bebidas destiladas. As bebidas destiladas, vinhos e gin, vodka, esse tipo de bebida ganhou muito share de garganta, que a gente chama. Mas foram produtos que conseguiram pegar uma parte da migração desse segmento, né? E o modelo da Amazon é diferente, né? A Amazon, quando você lembra, lá atrás, ela começou uma loja de livro, né? Não era uma loja de tudo, né? Hoje é a loja vende qualquer coisa, né? Mas lá no início era só uma loja de livro, e ela sempre focou no consumidor, em melhorar a experiência do consumidor, reduzir o frete, melhorar o website, ampliar a oferta de produtos, ampliar o número de categorias, lançando novos serviços como música, vídeo, nuvem, e assim ela conseguiu criar um relacionamento de longo prazo com o cliente, maximizando o que a gente chama de lifetime value, que é o tempo de vida do cliente, porque você faz com que o cliente ele se fidelize à sua plataforma e ao mesmo tempo ele aumente o consumo que ele tem dentro da sua plataforma e reduzindo também o custo de aquisição. Porque você não tem que pagar mais por marketing, né? O cliente já vai direto a sua plataforma é tão robusta que o cliente já vai direto na sua plataforma procurar pelo produto, né? Ele não pensa duas vezes, eu quero comprar alguma coisa, eu vou direto na Amazon, porque eu sei que vai estar lá. Então, quando ele fez isso, ele se comprometeu a entregar crescimento sem se comprometer com o número de lucro operacional. Então, a margem operacional, quando você olha para trás, por muitos anos ela não apresentou nenhuma expansão, mas ela conseguiu entregar crescimento de receita. Então, são modelos de negócios muito distintos, e esse tipo de modelo de negócio mais relacionado às empresas de tecnologia, que eventualmente tem muito crescimento, mas não necessariamente uma margem tão robusta no curto prazo, ele acabou por ter um valuation muito mais alto, pago pelos investidores. Os investidores, eles entenderam que funciona desse jeito, eles compraram a tese e eles aceitam pagar múltiplos em cima de receita e não necessariamente em lucro operacional.
Ah, que bacana. Não, cara, isso é bem interessante, essa mudança de comportamento que tu está apresentando. E até agora trazendo uma coisa um pouco que é bem atual, a gente teve aí recentemente a questão do índice da Nasdaq, né? Que no final da semana passada a gente começou a ter algumas empresas carregando bem para baixo aí os índices americanos. E inclusive a gente já vê alguns investidores falando sobre uma rotation, né? Ou seja, de uma saída de capital dessas empresas de maior crescimento, né? De mais tecnologia e indo em direção a ativos de valor, que são ativos mais ligados à velha economia, focado em margem, não tanto nesse crescimento exponencial. A minha dúvida, vocês acham que vai haver algum movimento semelhante a isso no curto prazo, que possa impactar essas empresas de crescimento e que, inclusive, pode acabar respingando nas small caps? Acho que em parte isso daqui acabou respingando aqui. A gente viu alguma underperformance de empresas de tecnologia e outperformance dos bancos por alguns dias, né? Mas eu não concordo que essa seja uma tese de longo prazo. Porque quando a gente olha para a tese de bancos, a gente ainda acha que as fintechs elas vão ganhar market share. Tem uma questão cultural. Eu acredito que bancos, por ter uma questão de cultura de crédito, a cultura de crédito é o quê? É você emprestar e você fazer o máximo possível para você receber de volta. Você não toma muito risco, né? Você quer minimizar o seu risco nesse sentido, maximizando o seu retorno. No caso das fintechs, a própria XP, né, o Benchimol, ele sempre fala, pô, tem que apostar, e se der errado, volta, perde pouco. Mas é uma postura de inovação, né, de realmente tentar fazer algo diferente. Então, por mais que os valuations estejam baratos, aí quando você olha para a história, assim, para a tese de investimento, eu acho que a tese de investimento, pelo menos de longo prazo, ainda não mudou. Eu não acho que você deveria comprar um papel apenas pelo múltiplo em si, porque o múltiplo é baixo, mas o múltiplo é baixo justificado por um crescimento, uma perspectiva de crescimento muito baixa. Um outro ponto também que faz com que os bancos tenham um múltiplo baixo, tanto aqui quanto lá fora, é a taxa de juros. A taxa de juros mais baixa, ela acaba limitando o quanto que o banco consegue cobrar de spread dos seus clientes. Então, isso daí acabou também machucando bastante a rentabilidade dos bancos, tanto aqui quanto lá fora. Então, respondendo sua pergunta, eu ainda acredito que as plataformas de e-commerce, elas vão ganhar market share ao longo do tempo e entregar crescimento, em detrimento das empresas que eu comentei aqui, que são mais relacionadas à velha economia. E aí, falando um pouco das empresas de e-commerce, né, o que aconteceu na crise, com a crise relacionada ao coronavírus, foi uma aceleração da penetração desse segmento, né? Nos últimos anos, nos Estados Unidos, o que acontecia era um aumento de 1% de market share do e-commerce em detrimento do segmento físico. E aqui no Brasil, o que a gente ouviu foi a Magazine Luiza falando de 50 meses em 5, de tanto que acelerou. Lá nos Estados Unidos esse 1% foi acelerado para 10%. Essa penetração aumentou em 10%. Então, foi 10 anos em 1. E essa é uma tendência que a gente acha que ela não desacelera ao longo do tempo, porque o consumidor ele vai se acostumar a utilizar mais esse canal. Antes, o consumidor ele deveria ter algum receio de utilizar o canal online e hoje ele já perdeu esse receio. É a mesma coisa do ponto de vista do vendedor. Então, vai ter mais categorias sendo vendidas. E também a logística, ela melhorou muito, porque logística é um negócio de custo fixo. Então, à medida que você
aumenta muito o volume, você consegue fazer uma escala maior e aumentar a eficiência, reduzindo o tempo de entrega dos produtos. Então, tudo melhorou muito para todos os lados, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do vendedor, né? Ah, bacana. E agora que a gente está entrando, eu vi que a gente começou falando de small caps e tu entrou bem nessa temática aí do e-commerce. E até porque aqui no Brasil aí acho que é o setor aí que mais pegou tração, né, durante a pandemia. Não sei se vocês poderiam falar de alguma tese de investimentos que vocês atualmente estejam seguindo nesse mundo de small caps, alguma tese na parte de small caps que vocês acreditem, se é que vocês podem falar isso para a gente, né? Bom, claro, Flávio, uma das nossas teses é Locamérica. A gente acredita que a parte de aluguel de carros ela vai ganhar market share em cima de outros meios de transporte, na medida em que com a pandemia você quer evitar aglomeração, então o Uber ou o próprio aluguel de carro ele vai ser uma alternativa ao transporte público. A venda de seminovos ela conseguiu acelerar bastante no curto prazo, isso porque as fábricas elas tiveram que parar a produção durante a pandemia e elas estão voltando aos poucos. Uma parte do fornecimento de peças ela foi prejudicada com a parada, então a produção ela está voltando aos poucos, fazendo com que haja uma falta de carros novos. Além disso, os carros novos eles tiveram que aumentar de preço, dado que uma grande parte dos custos está atrelada ao câmbio, seja motor, seja peças importadas, aço e plástico. Então, tem uma componente importante relacionada ao câmbio. Então, com o aumento do preço de carros novos, houve também uma migração para o segmento de seminovos. E né, na parte de locação de frota, a gente acha que vai haver uma maior pressão das empresas por aumentar a eficiência. Então, não faz sentido você como empresa, ficar fazendo a gestão dos carros da sua empresa. Faz muito mais sentido você terceirizar, porque não é só comprar o carro, né? Tem toda uma parte por trás que é relacionada à manutenção, gestão de multas e eventualmente venda do carro, que você como empresa não faz sentido você perder muito tempo com isso. Então, essa parte de gestão de frotas, esse negócio deve crescer bastante ao longo do tempo, roubando market share das empresas que fazem isso diretamente, né? Outro case que a gente gosta bastante é a Qualicorp. A gente acha que a venda de planos de saúde com essa nova gestão, ela deve começar a se recuperar. A gestão anterior ela estava muito focada em custo, e essa nova gestão ela está focada mais em fazer novos produtos e lançar novos produtos. Ela já conseguiu fazer isso com uma parceria com a GNDI, com a Intermédica, e esse produto ele vai ser de extrema importância para reduzir o churn, o que a gente chama de cancelamento do produto. A gente tem um pouco de empresa aérea, Azul. Embora a gente ache o valuation esticado do ponto de vista de fundamento, a gente acha que ela é uma empresa que funcionaria como uma opção em relação à reabertura e resolução da doença, porque historicamente, quando há uma resolução das doenças, a velocidade com que há a retomada do tráfego aéreo ou os hábitos antigos do consumo, ela é muito rápida, é uma recuperação em V. Com a perspectiva de uma vacina, eventualmente até o começo do ano que vem, a gente acha que essa é uma empresa que vai se beneficiar bastante dessa retomada. Que bacana. 3 cases aí bem interessantes, bem diversificados. E acho interessante, principalmente aí 3 cases bem ligados ao mercado doméstico, né? Isso eu acho que é uma beleza muito grande quando a gente fala de small caps,
porque quando a gente fala de índice Bovespa, é bancos e exportação de commodities, né? Então, a gente fala Exatamente. small caps, a gente acaba tendo muito mais riqueza, muito mais opcionalidades, né? E, inclusive, ficando muito mais vinculados à economia real, que é uma coisa que o índice Bovespa muitas vezes acaba descolando, né? Mas, puxa, bem bacana aí os posicionamentos de vocês. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham... Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer novamente a presença aí do pessoal da AZQuest. E volto a ressaltar, é uma gestora aí que a gente admira bastante, já faz um trabalho aí bem longo e tem bastante satisfação. Então, obrigado novamente, pessoal. Quanto ao pessoal que está assistindo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de seguir a gente aqui no canal e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Beleza? Então, era isso aí o nosso vídeo. Muito obrigado aí novamente pro pessoal da AZQuest. Um forte abraço para todo mundo aí. Bons investimentos. Eu que agradeço a oportunidade aqui, Flávio. Obrigado, Ellen, pela aula. E queria estender o convite aos seus investidores também, para que nos sigam aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. A gente tem sido bastante ativo na comunicação nas nossas mídias sociais, divulgando as informações, divulgando o que a gente pensa sobre cenário, o que a gente está esperando para daqui para frente, da retomada. E obrigado pela parceria. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Isso aí. Feito. Até mais ver, pessoal. Isso aí. Valeu, Obrigado, pessoal. Um abraço.